Fala, Barandias amigo, tudo bom com vocês? Galera, o vídeo de hoje para trazer o review aqui do G435, o fone wireless da Logitech. Esse fone aqui no papel parece ser inacreditavelmente bom. Primeiro, como eu já mencionei com vocês, ele é um fone wireless com drivers de 40mm. Ele tem aproximadamente 18 horas de bateria, o que, se a gente pensar, deve se traduzir em termos de 3 a 4 dias de bateria de uso contínuo. Então, é uma bateria razoavelmente boa, não é a melhor do mercado, mas sinceramente 18 horas tá ótimo. E eu acho a grande característica desse fone que chama a atenção de todo mundo é o peso. Ele pesa apenas 165 gramas, é muito leve. Geralmente fones com fio pesam por volta de 230, 240 gramas. Fones sem fio, por causa da bateria, eles tendem a pesar um pouco mais do que fones com fio. Então, aproximadamente, eles pesam 300, 280 gramas. O meu Beyerdynamic DT900 Pro X, quem não viu, tem um review aqui em cima. Ele é um fone que pesa 320 gramas, e eu já acho ele leve. E no vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente o unboxing e o review completo do fone, passando por todas as características de som, o que eu acho do conforto, o que eu acho do peso, e obviamente a gente vai testar o microfone dele também. Então, em determinado momento do vídeo, eu devo mudar para o meu computador para que vocês consigam ouvir melhor a minha voz. Vamos ver o unboxing. Pronto, galera. Aqui nós temos o nosso G435. Vamos abrir ele e ver o que vem dentro e... Ui, cacete, esses plásticos aqui. E como é que ele tá? O fone, pelo visto, vem com essas duas coisas aqui. O fone em si, né, na mão, e a caixinha de acessórios dele. A gente pode ver aqui que provavelmente tem os cabos e o USB, o receiver aqui para conseguir fazer a instalação dele no computador. Então, temos aqui um manualzinho, tudo em chinês, que eu não sei o que está significando. Temos aqui... Bom, outra coisa, tanto faz. Aqui o nosso cabo de carregar. Ponto positivo para esse fone logo de cara, USB-C. A Logitech, ela tende a trabalhar com micro USB. É um inferno. Quase todos os mouse dela são micro USB. E é uma porcaria ter que ficar trocando de cabo o tempo inteiro. Então, se você tem um cabo USB-C, maravilhoso, porque ele já vai servir. E você, tecnicamente, talvez nem precise usar esse daqui. Então, tecnicamente, na caixa dele, a gente vê aqui que vem o receiver e o cabo. O fone vem com este papel protegendo ele. Não sei muito bem o que eu penso sobre um papel protegendo um fone, mas ok, né? Vamos dar o benefício da dúvida de que ele foi bem embalado, mas eu preferia que ele tivesse sido embalado mais cuidadosamente. Com o fone agora na mão, eu vejo que ele é extremamente leve. É ridículo. Eu acho que tem mouse que pesa mais do que esse fone. A construção dele parece ser boa em termos de plástico. Com a mão aqui eu noto que parece ser um plástico bem resistente. Um problema aqui que eu posso ver logo de cara, e não sei se é problema ainda, tá? Mas eu tô falando por experiência própria. O fone tem duas hastes de plástico aqui em cima. Vocês com certeza não vão conseguir ver, eu também não consigo ver, mas eu sei que, ó, a haste é furada. Então é um paninho que eles colocam aqui para proteger, mas aqui não tem suporte nenhum. E a almofada aqui em cima é praticamente inexistente, tá? Então é importante mencionar isso. Como ele é um fone bem leve, talvez nem seja necessário ter uma almofada, mas eu posso mostrar para vocês aqui como é que funciona no meu Beyerdynamic, mas a gente vê que tem uma almofadinha de couro aqui em cima que protege a minha cabeça, né? E que no final do dia permite eu jogar várias horas, usar meu fone por várias horas e não ter cansaço em cima da cabeça. Mas querendo ou não, não dá pra pedir muita coisa, porque no final do dia é um fone de R$300 wireless. Eu sei que R$300 não é pouco, mas ainda assim é bem barato quando a gente compara com os competidores dele, como por exemplo o HyperX Cloud 2 Wireless, um fone que eu já tive e vendi. Uma coisa que eu gostaria muito de ver nesse fone que eu percebi aqui é que ele poderia vir com um pad para proteger a sua orelha de não encostar no plástico. Então, se você tem uma orelha que é um pouquinho mais aberta, né? Então não é uma orelha muito fechada e ela encosta no plástico, provavelmente isso aqui vai te incomodar, tá? Se tem orelha grande, provavelmente ela pode bater no plástico, e eu preferiria que aqui tivesse um pad
protetor ou qualquer coisa do tipo, uma almofadinha bem fininha, para que a sua orelha não encostasse diretamente no plástico, tá? Então já anoto esse outro ponto aqui para vocês. Falando esteticamente do fone, eu achei ele muito bonito, né? Você vê que eu comprei a versão preta dele e que todos os botões vêm em amarelo. Eu acho que é uma bela combinação de cor, né? E aí tá todo mundo agora falando pra mim, valeu aí arquiteto de fone. Mas importa no final do dia, né? Ninguém aqui tá comprando também um produto pra ser feio. Se ele for bonito e bom, tá ótimo, né? Ele vem protegido aqui por um plástico. Então a gente vê que ele tem uma capa brilhante. O fone não permite muito ajuste vertical, se é que vocês conseguem entender. Não sei se eu tô falando errado, vertical, horizontal, sei lá. Mas ele não permite muito ajuste. Então ele não se mexe muito. Ele permite ajuste de altura. Então regulagem para cabeças maiores ou menores, basta puxar aqui. Achei esse mecanismo de puxar muito bom. Mas ele me passa a impressão de que a todo instante ele pode desregular. Geralmente quando a gente tem regulagem de altura ou regulagem de tamanho de fone, geralmente a gente tem uns pontos, né? Tipo faz tec, 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 tec. Porque tem um plástico que impede o fone de passar de tal ponto. Esse fone aqui não tem. Ele desliza praticamente... É só tocar que ele desliza. Então eu imagino que pode ter algum caso onde você coloca na sua cabeça e a própria pressão da cabeça e da orelha automaticamente vai fazendo isso aqui nele. Só estou comentando, ainda não testei ele. Mas eu imagino que isso deva acontecer, porque eu com fones com esse sistema que eu falei pra vocês, que ele prende, acontece, imagina com esse. Galera, uma coisa muito importante de notar aqui, que pra mim faz muita diferença nos meus olhos, tá? Vocês podem dar risada, mas é incrível que esse fone tenha braille. Então ele tem o left e right aqui em braille. Eu não sou nativo de braille, mas eu acredito que isso aqui seja braille, tá? E eu acho isso muito legal, porque principalmente não custa nada os produtos começarem a ser muito mais inclusivos. E a Logitech, comigo aqui ganha pontos fazendo isso. Eu acho bem interessante. E agora, galera, eu vou colocar ele na cabeça para vocês verem como fica. Primeira percepção que fica é que ele isola muito bem o som externo. Eu percebo isso com a própria voz. Ele dá uma bela mutada na minha voz, é impressionante. Então ele tem um belíssimo isolamento acústico, tá? De fora. Então eu não sei se quando sai som vaza, mas eu sei que de fora pra dentro ele tá fazendo um belo trabalho. A primeira coisa que eu noto quando eu coloco na minha cabeça é que ele é muito confortável. As almofadas não permitem que a minha orelha encoste no plástico que eu comentei com vocês antes. Mas essa é a minha cabeça, a minha orelha. Então eu não sei se pra vocês vai ter o mesmo problema ou não. Ou se vai estar ótimo também. As almofadas são bem macias, bem confortáveis. E aparentemente são almofadas que não vão esquentar muito. Eu sei porque eu já tive almofadas de couro sintético. E essas almofadas aqui, se eu não me engano, são de tecido. Almofadas de tecido são bem melhores contra esquentar a orelha. Um dos motivos pelo qual eu me livrei do meu HyperX é porque ele esquentava demais a minha orelha e me irritava demais no final do dia. Então, esse problema aqui eu acredito que vocês não vão ter. Com relação ao padding aqui de cima, o conforto, né, que ele coloca em cima da sua cabeça, ele é muito leve. Ele é tão leve que parece que eu nem tô usando ele. Eu só sei que eu tô usando porque, obviamente, eu sinto uma pressão aqui, tá na minha orelha, né? Eu sei que ele tá aqui. Mas aqui em cima eu não noto absolutamente nada. Ele tá muito confortável. Eu acredito que os engenheiros da Logitech pensaram nisso, com certeza, e levaram em consideração que o peso é tão leve que talvez não precise de um pad em cima. E agora eu vou passar pro computador para conversar com vocês pelo microfone do Logitech e, obviamente, falar sobre o som. Pronto, galera. Agora eu já mudei a minha voz para o fone, para o headset. Como vocês podem ver, esse headset ele tem um microfone embutido, então ele não tem aquele microfone auxiliar que a gente vê em muitos microfones, né, que vem uma garrinha aqui, tipo, ele fica bem na sua frente. Eu sinceramente não sei se isso é bom ou é ruim. Acredito que vocês estejam ouvindo exatamente isso e possam tomar as próprias conclusões. Eu tenho certeza que headsets têm um fone exclusivo claramente tendem a ter um som melhor. Consigam eliminar os ruídos do ambiente bem melhor e consigam dar um tom um pouco mais profissional na sua voz. E aí, galera, não existe microfone de headset absurdo. Se vocês querem ter uma qualidade ótima, vocês precisam ter um microfone próprio, né, e dedicado a ser o microfone. Então, em termos de headset,
quais são os principais pontos que eu tenho dele até agora. Conforto é ótimo, ele é muito leve, as almofadas são boas, o espaço para orelha é consideravelmente bom. Eu não diria que tem tanto espaço quanto o meu Bear Dynamic, mas não é uma comparação justa, né, galera? Eu comparo aqui só o que eu tenho agora, mas não é uma comparação muito justa. Ele tem mais espaço que o HyperX, isso sem sombra de dúvida, ele tem. E agora, acho que uma das partes mais importantes, além do microfone, é a parte de som. Como é que o som dele sai, se é bom ou não. E aí, galera, bota uma música eletrônica, porque para mim é onde eu consigo ouvir melhor as dinâmicas entre o baixo, agudo e os mids, né, os intermediários ali. Por que eu digo isso? Eu conheço muitos fones que, na verdade, eles puxam mais por baixo, e todo mundo acha que o baixo é melhor, mas eu sei que o melhor dos mundos é sempre ter um microfone neutro. Então, como é que ele separa, se ele consegue separar bem ou não? Eu tava ouvindo aqui música eletrônica. Uma das coisas que eu noto perfeitamente no fone é que ele tem um som bom, mas não é nada de outro mundo. Isso é bem importante mencionar para vocês. Ele é capaz de reproduzir o som no volume bem alto, então você não vai ter que se preocupar de assim, cara, mas ele consegue deixar o som alto? Não consegue? Como é que funciona? Ele consegue ser drivado facilmente? A resposta é sim. Mas não espere um som absurdamente alto. Eu acho que ele está no limite entre você ficar surdo, né? Então eu acho que tá bom. Para vocês terem ideia, o meu vídeo aqui de música, ele estava no máximo, né? Então, quando eu olho aqui, eu vejo que o volume está setado no máximo. E quando eu vou para o som do Windows, eu vejo que ele está na metade, exatamente em 50%. Para mim, isso é o que é o confortável. Eu consegui deixar em 60%, 70%, mas aí já fica muito alto e, de fato, começa, obviamente, a machucar o ouvido. Obviamente, eu sinto uma falta de riqueza no som, principalmente porque eu venho de um fone profissional de estúdio. Eu vou voltar a dizer, não são comparações justas. É um fone de R$2.000 versus um fone de 300. Não existe um mundo onde esses dois fones possam ser comparados igualmente e isso seja uma comparação justa. Não é. Mas eu noto que ele tem uma amplitude de sons razoavelmente boa. Eu diria que até ok. O HyperX tem um som melhor? Eu diria que sim. Não por uma grande margem, mas ele tem sim um som melhor do que o G435. Mas lembrando para vocês, é metade do preço e eu acho ele mais confortável. Então, se vocês estão buscando um fone confortável para passar longas horas e só querem ter um fone que tá sem fio, descolado de tudo, e você tá de boa com isso, confortável, cara, esse é um belíssimo fone para se comprar. Eu recomendaria ele ao invés de fones com fio, para você ter ideia. Eu diria que se você está buscando qualquer fone, qualquer, abaixo de R$500, essa daqui é a sua opção. Pronto, galera, agora tá na hora de testar ele em jogos. Afinal de contas, Logitech G de gamer é um headset feito para jogos. Vamos ver como é que ele se sai aqui nos jogos. A primeira percepção que eu tenho logo de cara é que o fone não tem uma qualidade dimensional muito grande. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil discernir onde meus inimigos estão. Direita, esquerda. Então, para jogos competitivos, talvez ele fique um pouco para trás, tá, gente? O som, ele tem várias camadas, né? E, no final do dia, o fone bom é aquele fone que consegue separar cada uma das camadas e te entregar o melhor resultado com essas camadas separadas para o seu ouvido. E seu ouvido consegue perceber essas diferentes dimensões do som. Se o som é muito comprimido, você não consegue perceber exatamente o que são graves, o que são altos, o que são médios. E aí o som fica meio flat. E é exatamente o que esse fone tem. Uma qualidade de áudio flat. O 3D dele, Caceta. O áudio dimensional dele não é dos melhores, mas o som é ok. Sinceramente, tá ótimo. Se vocês forem me perguntar assim, pô, o HyperX, ele tinha um som melhor do que o do Logitech? Sim, ele tinha um som melhor que o do Logitech. O dobro de preço melhor? Não. Não era o dobro melhor. Então, o que é importante mencionar pra vocês é que esse aqui é um fone de R$300 na AliExpress, tá? Vale ressaltar pra vocês que eu tô usando ele e eu falei anteriormente que esse
É bom geralmente quando fones têm pads de tecido, porque tecido não aquece tanto quanto couro. E eu noto que minha orelha tá bem quente, tá? Então, se vocês querem saber se esse fone esquenta ou não esquenta, a resposta é sim, ele esquenta. Como um belo ex-amigo, eu esqueci de fazer a finalização do vídeo. Então é isso, galera. Eu espero que tenha ajudado a vocês. Se ajudou, por favor, deixe um comentário, se inscreva no canal e deixe o like. Muito obrigado e espero vocês na próxima.